Você está no meu canal, eu sou Adolfo Clay, seja muito bem-vindo. E no vídeo de hoje eu quero estar comentando sobre isso. Uma pessoa comentou aqui no meu canal acerca desse assunto, então peço que se inscreva no canal, assine as notificações, blá blá blá. Na descrição desse vídeo você vai encontrar meu curso de grego e crítica textual para evitar preconceitos como este, desse documentário que vocês verão a seguir. E também você encontra um bacharel em teologia para entender o desenvolvimento teológico que se teve das religiões, das doutrinas cristãs, da evolução de entender como que o cristianismo chegou até nós hoje. Então é por isso que é muito importante que você faça este bacharel em teologia que se encontra na descrição desse vídeo. Então vamos lá. O nosso querido Anderson ele fez a seguinte colocação: não leio a Bíblia protestante, muito menos a católica. Leio e medito na Torá, Tanakh, editora Sefer, e a Bíblia judaica do H. Stern, né, David Stern, Dr. Stern. A Bíblia de verdade não é propriedade do cristianismo e muito menos da instituição romana, mas pertence ao povo judeu e em seguida aos judeus messiânicos. Os judeus amantes da cultura e paganismo greco-romano que deturparam as Escrituras, como o mandamento escrito pelo próprio dedo criador, que é guardar o sábado e não o domingo, nem existe esse nome nas Escrituras. O próprio Jesus nunca aboliu o sábado, como filho obediente, cumpriu e ensinou como se deve guardá-lo. Bom, no tocante ao sábado eu vou ter que concordar com a figura, então nesse ponto não dá. Mas assim, não leio a Bíblia protestante, muito menos a católica, medito na Torá, Tanakh, editora Sefer, e a Bíblia judaica do Dr. H. Stern. Para começo de conversa, a Bíblia do H. Stern, do David Stern, o comentário judaico dele é bem legal, mas com a tradução dele para a língua portuguesa eu tenho um problema muito sério. Por quê? Porque o David H. Stern ele traduziu do hebraico e do grego para o inglês. E do inglês foi traduzido para o português. Então ela não é uma tradução que vem direto do texto grego e hebraico para nós, ela vem através do inglês. Então para mim já não é uma tradução que vem não é uma tradução que vem da fonte. Ela não vem da fonte hebraica e grega, ela vem da fonte inglesa. É o mesmo problema que a tradução Novo Mundo enfrenta, né? É o mesmo problema que a tradução Mato Soares enfrenta, que a Mato Soares vem do latim, a Bíblia do Ave Maria que vem do latim. Então, são Bíblias que, para mim, já não tem uma relevância por causa que elas não são vindas direto da fonte, elas já passam por uma curva que pode gerar algumas dificuldades. Então, por isso que eu tenho essa dificuldade com a tradução do David H. Stern. Um outro ponto, David H. Stern, ele não é um cara que traduz ao pé da letra. Ele é um cara que faz traduções mais interpretativas. Então isso me gera um desconforto, porque uma tradução mais interpretativa, você está lendo a interpretação dele, e não uma palavra que signifique aquilo de fato. Né? Às vezes pode significar aquilo de fato, às vezes uma interpretação acerta, mas na grande maioria das vezes a interpretação ela cabe na visão do autor. Então ele coloca a visão dele no texto, e a tradução do David H. Stern é bem nessa pegada, é bem uma pegada bem interpretativa. Como é que você sabe? Eu tenho ela, tá? Então, por aí. Então eu já começo discordando da questão da tradução do David H. Stern. Agora, é o seguinte, Bíblia protestante ou católica. É claro que essas traduções, as traduções protestantes e as traduções católicas, elas vão puxar a sardinha em algum momento para algum ponto. É só você pegar, por exemplo, a Almeida atualizada, primeira e segunda edição, por exemplo, que eles traduziram Jó 26, verso 5, como a alma dos mortos tremem debaixo das águas. Mas em nenhum momento a tradução Refaim é traduzida como alma ou como mortos. Foi uma tradução que a Almeida atualizada, primeira e segunda edição, mantiveram por quase 60 anos. Por quase 60 anos. E por que foi traduzido assim? Claro, por questões doutrinárias, para defender uma questão doutrinária, uma visão doutrinária. Essa é a minha opinião. Tá? Então,
Foi corrigido na terceira edição, se eu não me engano, Jó 26, verso 5. Depois vocês comentem aqui, por favor. Mas isso faz com que a Almeida Atualizada seja uma tradução ruim? Por exemplo, eu estou me citando um verso que ela traduz falho. Não. Não é uma das melhores traduções, na minha opinião, mas Almeida Corrigida Fiel, na minha opinião, tem alguns pontos em que ela erra. Tanto que eu tenho uma aqui que eu ganhei de presente da Sociedade Bíblica Trinitariana. Essa aqui é feita com couro de eclético. Essa aqui é feita com couro de eclético. Eles arrancaram o couro de um eclético e fizeram a capa dessa Bíblia aqui. Essa aqui é feita com couro de eclético. Minha querida Almeida Corrigida Fiel, tenho que falar mal de você. Eu não concordo com todos os termos traduzidos pela Almeida Corrigida Fiel. Mas ela deixa de ser uma boa tradução por causa disso? Não. A Bíblia de Jerusalém, mesmo tendo notas de rodapé com uma pegada de teologia liberal, de evidência documental, de teoria documental, que tem um saborzinho muito católico na Bíblia de Jerusalém, ela deixa de ser uma boa tradução por causa disso? Não. Não. Mas o cara, ele diz que não lê a protestante e a católica, porque a Bíblia é um documento apenas dos judeus. A Bíblia, sim, foi transmitida através dos judeus. Eles tiveram um papel muito importante, e têm um papel muito importante no mantimento, no manter a tradição, a Bíblia, as Sagradas Escrituras. O Messias veio através do povo judeu, o conceito messiânico que nós temos veio através dos judeus, tudo bem. Mas também o cristianismo ajuda em muito a sustentar as Escrituras. Por quê? Eu sou um cara que eu dou aula de hebraico. Eu sou judeu? Não. No seminário, no bacharel em teologia que você vai encontrar, vai ter aulas de hebraico. Eu sou o professor. Eu sou judeu? Não. Então, o hebraico é estudado por pessoas não judias. Por quê? Porque o cristianismo dá muita ênfase às escrituras. O cristianismo e vou enfatizar o protestantismo, porque também os católicos estudam bastante o hebraico atualmente. Mas você tem grandes acadêmicos católicos que estudam o hebraico. Mas para esse cara não importa, né? Talvez não importe muito, né? Quantas pessoas conhecem o grego, que tem uma Bíblia em grego? Quantos cristãos têm uma Bíblia em hebraico? Então, o cristianismo também mantém o texto em hebraico, porque isso é extremamente importante para nós. Então, não é só apenas os judeus, eles são importantes, eles foram o povo que transmitiu, foram o povo que inventou o sinal maçorético, graças a Deus, agradeço demais, né? E por aí vai, tem a sua importância, mas assim, a Bíblia, ela não é um documento que serve apenas para ele, ou só eles podem utilizar. É para todo mundo. Lembre-se que Abraão, ele recebeu uma promessa de que o mundo, quem abençoar ele seria abençoado, né? E quem amaldiçoar ele seria amaldiçoado. Então Abraão, e ele fala assim, ó, que em ti, olha para as estrelas do céu e serão como a tua semente. Você pode ter a semente de filho e você tem a semente da questão de fé. Porque quando você aceita Jesus Cristo, automaticamente você se torna filho de Abraão também. Você entra na promessa, né, através de Jesus Cristo. Nós somos enxertados na figueira. Né? Eu estou fazendo aqui uma forçação de barra na interpretação do texto. Né? Mas você tem também o texto que fala, aquele que te abençoar, te abençoarei. Isso, é Abraão mesmo, não tem outra pegada. Então assim, o cristianismo, ele vem Abraão um grande patriarca. Entende? Então essa é a minha opinião, cara. Então, e quando eu estava dizendo acerca dos estudos, então, por exemplo, eu não sou judeu, mas eu tenho 3 Bíblias em hebraico. Eu não sou judeu e tenho 3 Bíblias em hebraico. Eu não sou judeu e tenho algumas gramáticas de hebraico. Eu não sou judeu e tenho dicionários de hebraico. Isso mantém financeiramente e culturalmente a estrutura judaica. Isso impede que a estrutura judaica seja apagada da história. Entende?
E eu sou cristão, cara. Eu nem fico usando quipazinho aqui pagando de judeuzão. Eu sou cristão. Então nós, cristãos, ajudamos a sustentar a cultura judaica também. Não vou dizer que nós somos herdeiros da cultura judaica, não, porque a cultura judaica, desde o início da Idade Média ali, houve um afastamento do cristianismo e do judaísmo. Isso aí é fato, isso aí é historicamente, mas foi mais uma questão política, uma questão de interesses políticos ali, do que uma questão. Houve questões teológicas também, mas tem a questão cultural envolvida. Então houve essa divisão entre cristianismo e judaísmo. Mas nós, cristãos, hoje, atualmente, é que ajudamos a manter, até que tanto financeiramente. Porque quantos cristãos não vão lá para Israel? Para Jerusalém? Por quê? Porque Jesus morreu em Jerusalém. Quantos cristãos não fazem cursos e cursos e cursos com judeus? Então, o cristianismo, ele ajuda a manter, de certa forma, a cultura judaica. Eu estou falando atualmente, tá? Houve tretas, houve perseguições, ainda há perseguições, então não há como negar isso. Mas eu entendo hoje que, quantos cristãos não vão lá se tornar arqueólogos, escavar Israel lá para ajudar, para entender, para buscar o entendimento? Cara, muitos. Igrejas mantêm centros arqueológicos, igrejas. Você acha que igreja é só para roubar teu dízimo? Não, muitas vezes teu dízimo está sendo usado para manter uma escavação arqueológica lá, para provar que a Bíblia de fato é a Bíblia, que não houve adulteração, que isso, que aquilo, ou uma história bíblica aconteceu de fato, né? Porque muitos relatos a gente só tem no relato bíblico, né? Acontecimentos são relatados apenas na Bíblia e não tem uma prova arqueológica. E às vezes estão lá. Uma igreja está mantendo lá 2, 3 arqueólogos, um sítio de arqueologia lá, para que ache-se peças e tal. Então, aí chega no final, o cara chega e fala assim, não, eu não leio a Bíblia protestante, eu não leio a Bíblia católica, porque eles não são... eles deturparam, ou porque eles fizeram isso, ou porque eles fizeram aquilo. Antes da gente falar que é deturpação, a gente tem que fazer toda uma análise linguística e semântica. Simples assim. Por exemplo, a palavra inferno. A palavra inferno é uma palavra latina. Ela foi usada para traduzir tanto a palavra Hades quanto a palavra Sheol. Então ela misturou o conceito de Hades e Sheol. Um só. E aí você chegou à conclusão de que o inferno é um lugar profundo e quente, quando na verdade Hades tem um conceito e Sheol tem outro. Mas essa é uma deturpação da Igreja Católica? Não, é uma deturpação da questão da língua. Da língua. Na língua latina, infernos era a melhor expressão, tanto para Hades quanto para Sheol, pelo que eu entendo. E aí por isso que traduziu. E aí houve essa confusão. E isso passou para a nossa cultura. Mas não é uma deturpação planejada. Não é uma falha que foi planejada. É uma questão semântica apenas, né? E que passou também via cultura, entende? Compreende? Então, existem muitos assuntos que precisam ser compreendidos e que vão além de um simples e mero preconceito. Se você prefere estudar uma Bíblia de uma pegada mais judaica, cara, não tem problema, não me incomoda nisso. Só saiba as fontes. Só saiba de fato o que você está realmente buscando, pesquisando. Se você lê no hebraico, cara, melhor ainda, cara, porque eu também tento fazer isso, ler no hebraico e no grego. E até convido, meu curso de grego e crítica textual, bacharel em teologia, você está convidado, vocês estão convidados a participarem dos nossos cursos, entende? Mas assim, a Bíblia não é propriedade do cristianismo, pode até não ser, mas o cristianismo está embasado na Bíblia. O cristianismo não pode se afastar da Bíblia, porque no momento em que o cristianismo se afasta da Bíblia, ele deixa de ser cristianismo. Ele passa a ser um monte de coisa, menos cristianismo. Entende? Então, para nós é muito importante. Sabe? Para nós é muito importante. E você tem protestantes que traduzem a Bíblia, católicos que traduzem a Bíblia com muito esforço e muito esmero. Sempre vai haver falhas?
Sempre vai vir falhas. Vai agradar todo mundo? Não vai agradar todo mundo. Entende? Mas, às vezes o preconceito ele tem que ser superado. Superado. É isso. Deus abençoe vocês, Deus abençoe seus estudos. Estamos juntos no campo de batalha. Eu sou Adolfo Clay e fui.